Muito Mais de hoje está começando e eu estou trazendo aqui hoje os apresentadores da TV Manaíra. Estou aqui com Jarlane Vasconcelos, que é do Muito Mais, Rejane Negreiros, do Primeiro Plano, Vitor Freitas, que é bem acelerado, né? Do Fala Cidade, e Cacá Barbosa, do Paraíba Urgente, que está aqui com a gente para dizer, olha, fazer uma avaliação não, a gente precisa olhar para 2020 e dizer aqui hoje, a proposta é essa, o que é que nós pretendemos fazer, o que é que nós estamos planejando em fazer. E aí, muito mais, claro, né? Em ritmo de ano novo, está aí trazendo também uma avaliação que nós vamos fazer aqui com a psicóloga Aline Arruda. Boa tarde, doutora Aline. Boa tarde, Gerardo. Muito bom, a senhora aqui hoje escuta e avalia, não é isso? Tudo bem, vamos lá. Então vamos ao Muito Mais que está começando, vamos nessa? Quem é o mais antigo na casa? Rejane, Você foi antes ou depois dela? A gente estreou no mesmo dia aqui. No mesmo dia? Estreamos no mesmo dia. Você quer... É critério para começar, Primeiras damas. Primeiras damas, vamos lá. Rejane. O Primeiro Plano foi o primeiro a ser exibido. Não, primeiro foi o Jogo Aberto, depois o Primeiro Plano, depois o Fala Cidade. Sim, mas eu digo dos que existem. Sim, a pensei que fosse na ordem de exibição, né? Foi. Aí depois de alguns 2 meses, 3 meses, a gente foi para a rádio, estreou? A rádio estreou. Aí depois a Maio. rádio. E é interessante, porque Cacá começou no rádio e hoje está na TV, eu comecei na TV e hoje está no rádio. Então Também. É uma interação bem legal entre a gente. Muito legal. E os dois estão juntos, né, no mesmo horário. Isso é muito bom. Me fala, a gente conversou já aqui sobre 2019 e tal. O que é que você está esperando de 2020? Eu espero que nós estejamos mais em paz. E quando porque a gente sempre deseja paz no mundo, mas Isso. eu gosto muito de uma canção do Nando Cordel que diz: a paz do mundo começa em mim. Isso. Então eu acho que a gente tem que procurar promover exatamente isso. Reforma íntima, que não é muito fácil, porque exige um esforço tremendo da gente, né? A gente se enfrentar e dizer: eu preciso mudar isso, preciso mudar aquilo. Mas Você faz aquela listinha que, assim, em 2020, todo ano a gente faz, né? Eu quero isso, eu quero aquilo outro e tal. Você chega a fazer uma listinha? Eu tenho uma lista mental das coisas, assim, e eu sou muito disciplinada. Por exemplo, 2019, eu dava aula e eu disse: não, vou pedir demissão porque eu quero agora estudar para fazer mestrado. Então, era todo um processo. E você conquistou, E aí eu né? consegui, graças a Deus. E vou começar 2020 na sala de aula, mas agora estudando como aluna. Como é que a senhora vê isso, doutora Aline? Lista para a gente atingir objetivos. Isso é excelente, né? E começar trazendo um pouquinho do que ela falou, é importante lembrar que a gente não pode pensar que o ano vai ser diferente, a mudança tem que ser nossa, né? Quando ela fala da paz em relação à música, eu preciso pensar na transformação que vai acontecer em mim. Eu preciso mudar coisas que eu vinha fazendo, que não estavam dando certo, não estavam sendo agradáveis e agora preciso pensar. A ideia da lista é ótima, seja ela mental, seja ela visual, de você fazer, mas quando a gente pensa em metas, a gente precisa pensar em pequenos passos para alcançar um objetivo que está lá à frente. Porque tem muita gente que fica logo pensando em dar o pulo do gato, né? Isso. Conquistar algo que precisaria de um caminho, né? Para você percorrer. Uma outra coisa que é importante da gente saber é que o pessoal diz assim: o ano só começa depois do carnaval. Não. Eu vou começar a dieta na segunda-feira. Não. Né? Comece agora. Exato. São pequenas mudanças para se atingir objetivos maiores. Então, e falando em dieta, Cacá Barbosa vai começar a dieta? É a minha meta. Quer dizer, não é nem meta, porque eu sou ruim para traçar metas e para cumprir metas. Sim. Eu sou ruim. Eu tenho um problema, doutora, eu não tenho foco. Eu não consigo focar em algumas coisas. Eu quero estabelecer essa meta de perder peso, de emagrecer, mas eu não consigo. E eu tinha até um foco até um tempo atrás, eu passei por uns problemas e perdi esse foco e não consegui retomar. Então eu tenho essa dificuldade mesmo de focar em algumas coisas. Eu quero tentar ver se eu consigo pelo menos essa. Não vou fazer lista de metas, porque também comigo não funciona. Sim. Mas eu vou... Minha meta prioritária para 2020, emagrecer. Doutora Aline, o que fazer com uma pessoa que não tem foco? Então, a gente tem uma desculpa muito clássica, que é o do eu não tenho tempo. Sim. Né? E aí eu acho que o foco e o tempo tem a ver com prioridade.
é prioridade emagrecer, no caso do seu objetivo, porque enquanto a prioridade ainda é o churrasco, a feijoada do fim de semana, então ainda não é o objetivo principal emagrecer. Quando você fala foco, é o que é mais importante para você nesse momento. É isso que a gente fala. Quando a gente, parece até um pouco cruel, mas se a gente começar a dizer isso, parar de dar desculpa de não tenho tempo e dizer não é minha prioridade agora, você não é minha prioridade agora, emagrecer não é minha prioridade agora, fazer o mestrado não é minha prioridade agora, parece dolorido, mas é mais verdadeiro. E aí a pessoa começa a ponderar o que de fato ela quer colocar como mudança. Isso, para esse novo tempo. E isso é realmente muito forte, porque você começa a trabalhar, né? A objetivar. Mas eu não queria aqui falar logo agora com o Vitor, não, porque a gente falou de uma questão bem pessoal, emagrecer. Eu queria saber profissionalmente o que é que você pretende, qual é o teu objetivo, o que é que você está sonhando em realizar. Paraíba Urgente completa 3 anos, Sim. Em março, né? E o programa ele tem passado por uma pequena metamorfose, né? Sim. O programa que começou estritamente policial, hoje a gente aborda outras áreas, a gente aborda outros temas, a gente tem entrado com política, a gente tem entrado com economia. E eu acho que a meta para 2020 é consolidar esse formato, que é um formato que tem dado certo, que o público tem aceitado bem, né? É consolidar o Paraíba Urgente, consolidar o programa, que tem tido uma aceitação fantástica pelo público. Você sabe que é um comprometimento isso que você está fazendo, né? Porque o telespectador está assistindo, está sabendo. E a chefe está dizendo aqui, estou anotando tudo. Verdade. E aí? E ela anota, pode cobrar. Muito bem, muito bem. Vamos fazer o melhor esse ano de 2020, com certeza. Vitor Freitas, Senhor. Nós estamos terminando já 2019, muitas conquistas, você revolucionou, outro dia você estava falando aqui do que tinha realizado, das conquistas que tinha feito, né, para as pessoas, naquilo que elas precisam do mínimo, mas que você conseguiu realizar. 2020. Eu acho que, Cacá falou, me vi muito nisso, nessa questão de não ter foco. Eu começo fazendo uma coisa, daqui a pouco eu desvirtuo o caminho e eu preciso aprender a ter constância nas coisas, né? Que isso depende muito da disciplina, do foco e da prioridade. Você ser constante. Eu vivo muito oscilando, ou um pico muito alto ou um pico muito baixo. Então, ou eu dou meu sangue ou eu dou minha ausência no lugar. E eu não posso ser assim, né? Aqui, por exemplo, dessa casa, a gente estava falando ontem sobre estresse, e essa casa aqui é muito interessante porque é a casa onde eu comecei e é onde eu recomecei, né? E eu já recomecei várias vezes. Eu acho que a minha grande meta para 2020 é ter constância. É você entender que se você está atravessando um deserto, você chega num ponto que você olha para frente, não enxerga o horizonte, olha para trás, nem lembra como começou, mas você não pode sair do seu caminho, senão você se perde. Trilho, né? E eu acho que eu estou no meio do deserto. Olha só, doutora Aline, ele fala de uma forma que ele sabe, ele diagnostica ele mesmo, né? Pelo menos que eu estou percebendo. Eu faço, eu não faço, eu não conquisto. Como é que é isso? Vai conseguir, está certo? Está certíssimo, porque tem situações que a gente quer mudar, mas ainda é mais cômodo ficar no lugar que está. Mas à medida que você começa a se inquietar, a se incomodar com aquilo que você já estava muito acostumado, aquilo que você está vendo que não lhe cabe mais, essa inquietação ela já é um grande movimento para você sair do lugar. E sair da nossa zona de conforto é difícil, mas é extremamente importante. E aí quando você diz, eu estou no meio do deserto, significa que você já saiu de um lugar cômodo que você estava e está buscando esse novo objetivo. Interessante que a senhora falou em zona de conforto, e eu partilhava um dia desse com o irmão de comunidade sobre a questão da zona de conforto. Ele disse, sai da sua zona de conforto. Eu digo, meu amigo, uma coisa que eu não estou é confortável. A zona de conforto para você é ficar quieto. Não, é ser agitado. Saia dela, fique quieto. Que aí você vai conseguir se cobrar para melhorar. E eu acho que é isso. Eu sempre digo muito o que é que eu quero, o que é que eu penso. Eu acho que eu preciso, até disse na nossa chamada de fim de ano, que esse ano, o que eu fiz, o que eu deveria ter feito em 2019, era justamente o que eu estou fazendo hoje que não fiz ontem. Falar menos e escutar mais. Certo, era isso aí. Eu queria perguntar à senhora, porque o Vitor, aparentemente, e todos nós sabemos, ele não deixa de dizer, da ansiedade que ele tem, né? Essa ansiedade que toda hora está num processo de aceleramento. Como corrigir isso? É dessa forma como ele está falando? Essa forma é ótima, porque nessa impulsividade de falar, de fazer, de agitar, quando ele começa a se centrar nele, ele começa a se ouvir. E aí ele começa a ver o que é prioridade para ele, ele começa a pensar quais são os passos, o caminho que ele vai seguir. Menos acelerado, menos passos, mas ainda assim de uma forma mais firme, mais assertiva, mais
né, persistente. Bom, a gente vai agora para Jarlane Vasconcelos para fechar esse círculo aqui e saber de suas perspectivas. Você chegou, nem bem chegou, já está aqui numa roda, discutindo e pensando e olhando para frente. O que é que você está planejando para 2020, Jarlane? Estou numa roda com nomes e grandes nomes, né? Pessoas que, inclusive, registram aqui minha admiração por todos vocês e minha gratidão de poder fazer parte desse time maravilhoso e fantástico que vocês aí de casa já conhecem. Sobre 2020, inclusive, eu vou até pegar um pouco da sua fala, Vitor. Na nossa chamada de final de ano, eu falei isso. Eu preciso me ouvir mais, sabe? Dar vazão mais ao meu interior. E é um pouco até do que a gente falou aqui. Eu já me peguei em vários momentos traçando muitas metas, só que acho que, ao meu ver, e aí se eu não tiver, a doutora pode me corrigir, mas eu acho que existe algo primitivo, no sentido de que hoje eu entendo que é muito mais importante você se entender, você desacelerar, você ouvir e seu momento. Por exemplo, eu adoro ler um livro, estudar, amo estudar. E por vários momentos na minha vida eu não pude estar trabalhando, correndo, enfim. E são coisas que fazem parte da sua personalidade e do seu eu. Sim. Então, quando você deixa isso, obviamente que a gente não pode deixar de buscar o que queremos, mas quando você deixa isso um pouco de lado, parece que você perde um pouco daquela sua personalidade. E assim, a vida ela não só é feita do buscar, mas é do viver também. Você é psicóloga? Não, não sou. Mas aí é isso que eu entendo. Não, mas é isso que eu entendo e vou tentar adaptar para mim, porque venho trabalhando exatamente isso aí. Ela falou e não disse o que quer fazer. Disse. Eu disse. Bom, talvez eu não tenha sido clara, verdade? Aí eu peço desculpa para vocês, mas é exatamente esse desacelerar e me ouvir. Foi isso que eu falei. Disse, Eu falei que para 2020 eu quero me ouvir mais, me escutar mais, trabalhar o eu. Né? É porque eu estava querendo fazer uma gracinha, mas é isso mesmo, né? Isso é maravilhoso. É importante, até para voltar a fazer uma ponte aqui, porque às vezes a gente traça metas que não são exatamente nossas. Quando a gente diz assim, eu quero emagrecer, mas você quer emagrecer por você ou você quer emagrecer por uma imagem social? Entende? Porque às vezes a pessoa está bem consigo mesmo, mas está naquela ideia de que pela precisa pressão, agradar. Né, que recebe. Que precisa agradar o outro. Mas aí você se coloca num momento de que eu estou me encontrando, esse é o meu lugar, isso é o que eu gosto de fazer, então deixa eu dar prioridade a isso, né? Às vezes a gente fica assim, eu tenho que fazer isso, eu tenho que ter um status, eu tenho que ter um padrão de imagem e na verdade isso é uma cobrança social, mas que você está se sentindo bem como você está. E se ouvir é importante para conseguir entender isso. Olha só, é muito curioso o que nós estamos conversando aqui e aí eu observei que cada um tem uma ansiedade e essa questão do foco é realmente muito difícil. Dos 4 que falaram aqui, Rejane foi quem focou, né? Focou no estudo, no mestrado, buscou esse caminho aí para atingir. Eu sou uma pessoa focada, eu não faço nada que não seja com um propósito, né? Eu tenho ali o meu foco, eu vou conquistar. E às vezes me surpreendo comigo mesmo, porque nem sempre está dentro do meu planejamento, mas está avançando e está chegando aquilo lá. Né? Eu voltar à televisão, eu tive, como eu falei poucos dias aqui, em outras emissoras de televisão, eu disse, eu vou voltar, eu quero isso. E aí fui construindo uma história, não dava passo, não era assim, eu tenho que fazer porque eu quero conseguir. Não, eu foquei. Aí toda oportunidade que surgia, eu focava para que ela... Construção, né? Pronto, é uma construção. É uma construção. E aí eu acredito no planejamento. Se você planeja, você consegue conquistar. Então, a construção do Muito Mais, por exemplo, foi algo de construção de planejamento. Né? Olhei, foquei, disse, vai ser assim, vai dar certo. E as coisas vão sendo construídas e vão dando certo. Eu tenho certeza que 2020 vai ser um ano de muitas construções, de planejamentos realizados. E realizados entre nós. Eu estou incluindo todos os colegas, porque se nós não crescermos juntos, uma andorinha não faz verão, não. Né? O ditado popular está aí dizendo isso. E é com essa construção do melhor, que aí eu quero até ficar assim meio pedante aqui, né? A concorrência que fique temendo, porque vai ter. É ou não é, professor? Eles que lutem. Hein, doutor? Pois é, ao contrário do que as pessoas pensam, eu vou me destacar, eu vou querer ficar acima.
A ideia de crescer em conjunto, né, de trabalhar em conjunto é muito mais sólida, muito mais fortalecida. Então, quando você diz, estou traçando minhas metas e quero crescer com os meus colegas, vocês se apoiam, né, são suporte um do outro. Às vezes um está mais ansioso, está mais, né, preocupado, e aí o outro está lá dando suporte. Isso é fantástico. E é bem pouquinho, não precisa muito não. Trazendo um pouquinho, vai dando força ao outro. Exato. Mas a gente está falando aqui entre nós, né, doutora Aline? Só que o telespectador aí que está em casa, e eu falo muito sempre com ele, porque está naquela de não saber para onde ir, né? O que fazer, onde se encaixar. Qual seria um roteiro que a gente poderia dar de indicação para eles? Qual é o seu objetivo para que em 2020 você diga, eu consegui? Isso. Pensando nesse objetivo que está lá no topo, você vai traçar pequenos passos, pequenas metas para atingir. Pode ser a cada 2 meses, a cada mês. Dizer, em 2 meses, o que é que eu pretendo ter conseguido para os próximos 2 meses e assim traçar pequenos passos atingíveis, né? Porque às vezes a pessoa faz planos muito, né, expansivos e aí ela depois se frustra porque não consegue. Pequenos passos para atingir esse objetivo, seja de que ordem for, seja um estudo, seja sobre saúde, seja sobre família, seja sobre mudança de vida mesmo. Pequenos passos que aí é mais palpável, é mais atingível até chegar lá. Beleza. Olha, a gente vai ao intervalo comercial e na volta os nossos convidados vão dizer aqui qual é a notícia que cada um quer dar em 2020. Vamos pensando aí porque pode ser sonho agora, né? Mas quem sabe não será uma realidade. A gente vai ao intervalo e volta já já. Estamos de volta com muito mais. Hoje num papo aqui, que eu classificaria de papo cabeça, para a gente descobrir o que gostaria que acontecesse em 2020. Esse papo está sendo todo acompanhado e comentado, que é melhor, pela psicóloga Aline Arruda, que está emitindo aqui opiniões sobre tudo que nós estamos falando. E aí está todo mundo se achando, né? Porque está todo mundo comportadinho até agora, dizendo tudo corretinho e tal. E aí eu quero saber de você, Cacá Barbosa, para começar essa nova rodada. Sim. Qual é a notícia que você gostaria de dar aqui no seu programa? Me permita só adaptar a sua pergunta. Não é nem a notícia que eu gostaria de dar. É o programa que eu gostaria de fazer. Eu queria fazer um Paraibugente em que eu não precisasse dar notícia nenhuma de violência. Um Paraibugente que a gente pudesse dar notícias boas para o público. Às vezes uma descoberta da medicina, uma ação social bacana, sabe? Eu queria um dia, eu sonho com esse dia, de um dia abrir o Paraibugente, que é um programa 70% policial hoje, e não ter que dar nenhuma notícia policial e dizer, hoje eu não vou dar nenhuma notícia policial, porque nada de grave, nada de sério aconteceu. Menos sangue, né? Menos incompreensões, menos desníveis. Porque o que acontece muito, Gerardo, é exatamente isso, é a incompreensão, é a intolerância. A gente vê casos aí, gente morrendo por causa de bobagem, por causa às vezes de R$5, por causa de R$2, por causa de um bate-boca que você tem. Tem os casos de feminicídio aí, a história do homem que mata a mulher porque ela não é minha, não é mais de ninguém. Então isso tem que acabar. Então meu sonho é um dia dar um programa, fazer um Paraibugente, que eu não precisasse dar nenhuma notícia policial porque não aconteceu nada. Doutora Aline Arruda, isso é possível? Não sei se para agora, né? Porque a gente ainda está diante de muita impunidade. Eu acho que a gente não pode se acostumar, né? Você dá um programa policial, a gente não pode se acostumar com as notícias de violência. A gente precisa continuar se inquietando com elas, continuar se incomodando. Quanto mais a gente conversa sobre, fala sobre, talvez se atinja essa possibilidade de alguém cometer um crime, já tem um grupo fazendo uma denúncia, já tem as pessoas que estão ali lidando com isso. Então, talvez isso seja, né, em um futuro mais distante. Como a senhora tem falado aqui, né? Vai dando um passinho atrás do outro e a coisa pode ser construída de uma forma que um dia a gente pode chegar lá. Tem algum lugar no mundo, e eu tenho certeza disso, que as pessoas chegam numa mercearia, não tem ninguém, todas as gôndolas estão lá, escolhe o que você quer, vai no caixa, aí ali passa, vai dar o valor, você vai colocar o dinheiro, vai embora e não tem ninguém para te acompanhar. Isso parece utopia, né? Mas existe. Os países de economia
mais equilibrada, onde não Isso. existe tanto conflito social, é possível, É né? possível, né? É um desafio muito grande para o Brasil, porque a gente está num país continental, né? E totalmente desnivelado, né? Tal. Minha irmã mora na Irlanda e lá o supermercado é desse jeito. Você vai, faz sua feirinha, passa o produto e pronto. Tá ali. A gente não pode, eu acho que a gente não pode desejar isso aqui no Brasil, porque infelizmente a gente ainda, né, tem um desemprego muito grande. Então, se isso for acontecer, vão enriquecer os empresários e o povo vai ficar desempregado, né? O povo vai logo dizer que não tem graça aí no supermercado se não tiver ninguém. Até porque existe a questão da servidão, né? De ser servido. Isso é uma de cultura ter uma nossa. atenção, né? O povo fala logo da história do dono da casa, né? Tem que estar lá para receber a gente e No vender. Rio Grande do Norte, eu sempre frequento, sempre muito lá. No Rio Grande do Norte tem uma rede de supermercados que já está implantando essa história do autoatendimento. Sim. Eu uma vez fiz essa experiência do autoatendimento. Eu confesso que eu achei esquisito. É bacana, mas é esquisito. Não é você mesmo passar a sua compra, você mesmo. É legal a tecnologia, eu sou amante da tecnologia, amo tecnologia, mas é esquisito pra caramba você passar e não ter uma pessoa lá te ajudando, te auxiliando. Bom, Vitor Freitas, qual é o assunto que você quer abordar e quer dar essa notícia pro teu programa? Rapaz, agora tu me pegasse, porque eu tô pegando no contrapé aqui. Eu acho que eu vou pela linha de Cacá. Eu acho que a gente poder... Eu tô um pouco mais feliz agora no final do ano, porque um dia até brinquei, eu digo, olha, você que é bandido, você que é traficante, não rouba muito não, não mate agora não, sabe por quê? Porque os programas de meio-dia vão ficar sem notícia ruim para dar, e a gente vai poder trazer mais aquilo que alegra o povo em casa. Né? Eu confesso que eu gosto muito de fazer esse tipo de programa policial, porque a gente estimula o nosso telespectador a pensar, e como a doutora disse, a se indignar, não se contentar com a violência que acontece, mas eu acho que se a gente estimular a alegria, a gente consegue ter um mundo mais feliz, mas a gente também não pode fechar os olhos para a realidade. Então, eu não sei que tipo de notícia eu gostaria de dar em 2020, não. Por exemplo, o casamento da musa do cangote do urubu. Não era uma boa notícia, não? Pode, se a gente promover o concurso, tudo bem. Vamos realizar. Vamos realizar. Você sai do grotão, que você está com psicose com o grotão, vá para o Não, o cangote do Grotão foi a urubu. última festa. Minha psicose é no Valentina, que é de onde vem a minha musa. Deixa de ser doido. É isso, e a gente não ter, como ele está falando, não Agora- sabe o que quer noticiar. É porque como... Cria meta, né? Pode ser, criar meta ou pensar nas que já foram traçadas, o que teve de melhor, o que teve de pior, o que você se sentiu melhor transmitindo, o que te incomodou mais, para você saber como é que você vai pensar essa possibilidade. Eu me sinto muito bem na solidariedade. Onde eu me sinto mal é na desigualdade. Isso. Eu acho que isso aí... Agora é interessante, eu queria só fazer uma pergunta à doutora, se fosse possível. Claro, quebrando o claro, protocolo aqui do programa. é tudo livre, meu filho. Eu queria saber, doutora, qual é o conselho que a senhora dá? Porque um grande problema que eu enfrento, né, é a autossabotagem. Às vezes eu tô aqui, se eu for daqui pra frente, eu digo, vou andar até aquela câmera. Eu levo uma topada, eu dou na cabeça no teleprompter. Porque eu tenho uma capacidade grande de me sabotar. Como é que a gente controla ou faz para diminuir essa autossabotagem, aquilo que impede a gente de cumprir com os nossos objetivos, muitas vezes até necessários? A autossabotagem é semelhante ao lugar da zona de conforto, né? Você se sabota quando você diz, eu vou dormir só mais um pouquinho e fazer isso, eu vou tropeçar para não chegar lá logo, né? Então, você está na sua zona de conforto e está sabotando aquilo que você sabe que precisa fazer, que é necessário fazer, mas aí você vai procrastinar, empurrar com a barriga mais um pouquinho a realização disso. Então, chegou sua vez, doutora Rejane. A senhora que tem um ano aí pela frente com campanha eleitoral, com muito disse-me-disse, com muito mexerico, com muitas articulações. Qual é a notícia que você quer dar em 2020? Estava aqui pensando, vocês falando, e eu pensando que nós temos, de fato, um país desigual, mas são juntando desempregados, desalentados, que são os que já desistiram de procurar alguma coisa porque não conseguem, somam quase 30 milhões de pessoas. E a gente tem visto, enfim, muita miséria nas ruas, nos sinais, conflitos internacionais e a chegada de pessoas de outros países aqui por questão de crise humanitária. Então, eu acho que a notícia que eu gostaria muito de dar é: economia volta aos trilhos, país volta a aquecer, empresas voltam a contratar, desemprego cai no país. Porque à medida que o desemprego aumenta, os conflitos sociais aumentam e a gente tem uma sociedade ainda mais violenta, né? Então, e isso tem muito a ver com essa desigualdade que a gente tem, né? E talvez com essa questão, você falou do aumento da violência, isso tem tudo a ver com essa questão econômica. Então, Claro. tem gente que diz, eu não gosto de política, mas uma decisão política influencia a economia, que influencia a vida da gente, o preço do pão francês e tudo mais.
Então, eu realmente gostaria muito de dar essa notícia, de ver menos pessoas nas ruas, mais crianças tendo acesso à educação, né? Da gente ver a valorização de fato das pessoas e talvez ligada a essa notícia, a notícia de fato de que corrupção se torna crime hediondo. Né? Para que de fato, porque corrupção mata. Corrupção tira o dinheiro da merenda, tira o dinheiro do transporte, da saúde. Né? Então, corrupção de fato se tornar um crime hediondo, para que a gente consiga talvez combater melhor esse tipo de crime e otimizar os nossos recursos, porque muito recurso vai embora por causa da corrupção, né? Doutora Aline, Rejane falou, Vitor, Cacá, e todos batem numa mesma tecla, não é? Essa constatação de que o país precisa de muito mais, querendo fazer até uma analogia aí, né? Precisa de muito mais. E como a gente pode contribuir para que isso tudo não seja uma utopia? Porque termina sendo uma utopia, porque é tanta coisa louca, né? E cada vez mais o comportamento humano se distancia de um ponto de equilíbrio, porque como existe desequilíbrio em tudo, ele também não consegue se equilibrar. Isso. É muito bom você trazer isso, porque à medida em que se divulgam notícias, se informam também as pessoas. Às vezes a gente vê uma reportagem da casa de Dona Maria, sem saneamento, sem nada. Dona Maria tem apenas 30 anos e não tem dentes, está grávida, tem um menino agarrado na perna e um no braço. E as pessoas que vêm dizem assim, mas ela só tem 30 anos, nem escova os dentes, já não tem dentes. E aí ela está numa situação que ela vai decidir comprar pasta de dente ou comprar farinha para fazer um caldo para os meninos. Isso. Né? Então, as pessoas ouvindo essas notícias, elas precisam entender que eu saindo do meu lugar de castelo e de tudo que eu tenho, eu preciso entender que existe uma grande parte da população que ainda precisa do básico. Né? Então, a informação ela precisa ser divulgada de um modo geral para que atinjam as pessoas e para que elas possam se sentir tocadas para ajudar. É claro que a responsabilidade é governamental, mas é também da sociedade, é nossa também. Eu acho que passa pela mentira também, né? Existe muita mentira em tudo que a gente vai. Falta de transparência, né? É por isso que essa história, tem gente que defende o Estado mínimo, e eu acho que nem tanto, nem tão pouco, nem mínimo, nem inchado, né? Porque você tem problemas nos extremos, a gente tem problemas, a gente tem visto isso. Então, por exemplo, uma pessoa dessa, com toda a falta de oportunidades, que não nasceu numa boa família, que não teve acesso à educação, uma série de coisas, essa pessoa precisa do mínimo, e o Estado precisa prover. E à medida que você promove justiça social, você começa a promover também equilíbrio, isso é bom para a economia. Mais pessoas tendo acesso a recursos, essas pessoas consomem. Se consumir, nossa economia baseada no consumo, agradece. Exato. Então, eu acho que preciso olhar para isso, acho que a gente precisa ter mais empatia com as pessoas, alteridade, e a classe política precisa estar conectada com isso. Porque, do contrário, a gente não vai sair desse lugar. É verdade. E você, tão novinha no espaço, mas como é que está enxergando tudo isso que a gente está vivendo e no seu olhar, o que é que você espera de 2020 para falar aqui no Muito Mais? Que eu agradeço, né? Fale muito. Gerardo, aqui no Muito Mais, transmitido por você, né? Que eu fico com a parte da gastronomia, mas gostaria muito que tivéssemos a oportunidade de passar informação sobre o investimento na educação. Eu também sou advogada e também tenho um pouco desse sentimento que existe dentro de vocês. Inclusive, principalmente sobre o que Cacá falou, porque atuo também na área criminal. E, além do desemprego que promove assim, uma desordem social, a educação também é primordial. E ao investir na educação, não havendo uma contrapartida do que a gente é acostumado a ver, então faz uma creche, mas ali você sabe que naquele orçamento tem lá todo aquele problema financeiro, que eu não preciso entrar em detalhes, porque sei que todo mundo sabe bem. Então, assim, é o investimento gratuito na educação, porque eu sei que a educação move o mundo. A educação também, para mim, é um dos princípios basilares para instruir todo e qualquer ser humano. Então, ele para trabalhar, acho extremamente importante tudo que vocês falaram, emprego, essa visibilidade do outro enquanto castelo, que você muito bem colocou, doutora, mas olhar para o próximo. No entanto, se aquela pessoa ela não é instruída da maneira devida, ela não é educada, ela não tem como norte uma pessoa que é instruída dentro da própria educação, de fato, que nós sabemos, ela não chega em nenhum lugar. Porque você ter e não saber executar não serve de muita coisa. Então, é exatamente isso, Gerardo, podermos noticiar
a educação gratuita, sabe? Sem nenhuma contrapartida. Doutora Aline. Isso, perfeito, né? A educação para se viver em sociedade, inclusive sobre não cometer crimes, tendo oportunidades de ter um trabalho, de conseguir, a partir do seu conhecimento, buscar aquilo que se identifica mais, né, de trabalhar. Vejo muitas vezes alunos que conseguem chegar no ensino superior, mas que têm uma falha que aconteceu de base e aí muitas vezes são fragilizados nessa educação. E quando a gente pensa que países que investem na educação básica têm excelentes profissionais, têm uma sociedade mais ajustada, adequada no sentido de relações, né? Então eu acho que a educação ela é a base para tudo, né? É verdade, é verdade. E eu, bem dentro dessa vibe aí da educação, todos os dias aqui no Muito Mais, você que está aí, está acostumado a ver todos os dias a gente bater numa tecla, empreendedorismo. Mas empreendedorismo sem educação não existe, né? Então a gente tem que entender que precisamos nos educar, mas precisamos também ousar e não ficar refém para sempre do Estado, em busca de empregos, de oportunidades que, claro que são salutares, porque a estrutura da máquina precisa de pessoas para desenvolvê-la. Mas quem precisa mais é o Estado como um todo. Nós precisamos fazer com que esse país ande, essa economia gire, as oportunidades surjam. E eu entendo que a gente tem esse papel, né, de mostrar caminhos, de fazer todos os dias aqui mais ou menos um dever de casa, né? Tá aí, tá sem perspectiva, mas pode melhorar, né? Pode, vamos ter humildade para poder fazer aquilo que a gente precisa nesse momento. Nem sempre, é muito comum você ver, eu já assisti pessoas, porque eu sou isso e não vou fazer aquilo. Tem que fazer tudo, porque se nós não fizermos, a gente está num momento que é decisivo. Né? É decisivo porque as oportunidades surgiram, a tecnologia está aí para nos ajudar. Tem muitas coisas que chegaram. É a mesma coisa do turismo, é engraçado, né, Paulo? João Pessoa está bombando, mas não está bombando porque houve uma ação governamental que estimulasse isso, não. Está bombando porque é a bola da vez em função dos outros destinos já estarem estagnados. Aí dizer, o que é que tem que sobra no Nordeste? João Pessoa é tão bonitinha, tem praias maravilhosas. Aí está vindo, claro. Precisamos de uma estrutura aqui, a estrutura vai funcionar. Mas está funcionando melhor por conta disso. Não foi porque houve um trabalho para fazer com que João Pessoa fosse descoberta, não. Porque não tem isso, né? Tem conta-gota. Eu até tenho pena, muitas vezes. Não é pena, que pena não é sentimento para se ter de ninguém. Mas eu vejo, assim, com um olhar de querer estimular, querer ajudar, contribuir com a presidência da PBTU, com Ruth Evelino. Uma batalhadora, vive lutando. Mas o que é que foi dado de oportunidade para Ruth? É praticamente uma voz solitária. Pronto, para investir no turismo paraibano. Não tem, porque não se olha para isso, né? É fácil de dizer no discurso, vende bem, né? Dizer assim, não, nós estamos estimulando, acabamos de trazer tal. Aí começa a dizer um monte de baboseira, mas na verdade não estamos acontecendo porque é a bola da vez em função de não ter outro. Daqui a pouco volta Maceió, né? Aí esse ano tivemos a sorte que foi divina, né? O petróleo não chegou nas nossas praias, chegou num tiquinho ali, foi embora, né? Na Paraíba. No restante do Nordeste, está aí. E a complicação para o turismo nesta temporada é enorme, inclusive na Paraíba, porque não vão para o Nordeste não, que as praias estão sujas lá, nós estão limpíssimas. E aí? Eu queria dar uma sugestão, Sim, né, não só para os colegas, mas de modo geral quem estiver assistindo, um turno, uma vez por mês da sua vida, você oferecer um serviço para alguém, para um grupo, para o que quer que seja, ou sobre sua profissão ou sobre qualquer coisa que você saiba fazer. No sábado de manhã, uma vez por mês, você prestar um serviço, né? E isso não te vai onerar, né? E pelo contrário, eu acho que promove quando a gente dá um pouco de si para o outro, a gente ganha muito mais. Então, nesse processo de fazer o país crescer, né? Se a gente começar um passo de formiguinha, eu posso fazer algo no sábado de manhã numa comunidade, numa igreja, enfim, né?
Pode ser uma comida, pode ser prestar um serviço, um atendimento, mas algo que você possa fazer, isso já faz diferença. Né? Muito então, bem. Proposta aí. Olha só, rapidinho, acorda, Cacá. Tô acordado. Olha só, notícia triste. Qual foi a notícia triste? Bem rapidinho, para todo mundo falar bem, que você deu em 2019. Eu arrisco dizer que vai ser unânime o que eu vou dizer aqui, a morte de Boechat. Foi a coisa mais... Foi o programa mais difícil que eu tive que fazer. Foi o dia seguinte da morte do Boechat. Você, Vitor? A morte de Gugu. Né? Falar sobre isso é um camarada que faz parte da minha referência profissional todinha e é como se aquilo tivesse acabado. Né? Então, para mim, foi o que me destruiu. Mas eu estava querendo lembrar o que todo mundo tinha falado. E eu acabei não cumprindo meu papel, mas nunca é tarde para a gente acertar. Eu acho que a notícia que eu gostaria de trazer em 2020 é que o Brasil é um país livre do tráfico de drogas. Acho que isso é o que é o olho do furacão da violência do país. Isso. Rejane, eu fiquei muito tocado com a morte de Boechat, óbvio. A gente estava ali, existia uma intimidade, né? Por mais que não entrássemos em contato todo santo dia com ele e tal. Mas assim, do ponto de vista macro, a notícia que mais me abalou foi o aumento da fome, o Brasil voltar ao mapa da fome. Certa vez uma pessoa me disse, eu estava em São Paulo antes de uma campanha presidencial e a pessoa me disse, nossa, criticava na época, por exemplo, os programas sociais. E eu tentei mostrar a importância desse tipo de coisa para aquelas pessoas realmente que estão abaixo da linha da miséria, que não têm oportunidades. E não adiantava muito. Eu perguntei, você já passou fome? E ela disse, não, mas eu já fui pobre. Eu não fiz essa pergunta. Eu perguntei se você passou fome. Porque só quem sabe a dor da fome é quem passou. Então, quando eu penso que crianças não têm o que comer, que pessoas não têm o que comer, isso me comove demais. Num país tão grande, tão rico, abundante, e a gente tem concentração de riqueza e gente passando fome. Acho que essa é a notícia que ainda hoje mais me toca, Gerardo, porque é muito difícil. Quando eu morava em Manaus, eu lembro que uma mãe vendeu a virgindade da filha por R$10. A menina tinha 9 anos. Né? Porque queria comer. Isso me toca muito ainda hoje. E eu acho que essa notícia, a gente tem que avançar e tentar fazer um país mais igual, sabe? Verdade. O Muito Mais começou dia 6 de agosto. E aí, de lá para cá, tive muitas oportunidades. Tive aqui a oportunidade de falar algumas vezes das mortes de pessoas queridas, pessoas que construíram uma Paraíba diferente, que fizeram cultura. E no programa aqui em especial, eu tive que falar sobre a morte de Roberto Cartacho, diretor teatral, diretor do Teatro Santa Rosa, um amigo, um parceiro, com quem trabalhamos em muitas oportunidades, eu na atividade de festa, sempre recorrendo a Roberto na estrutura teatral para poder fazer cenários nesses eventos. E sempre encontrando um aliado. Engraçado que cada um vivendo no seu quadrado, um sabendo da vida do outro, mas nunca se encontrando, né? Mas tendo uma sintonia. Foi muito difícil porque a morte, ela é às vezes anunciada e muitas vezes esperada, né? Mas surpreende porque ninguém estava pensando na morte de Roberto, pelo menos eu não estava pensando, fui surpreendido. Então foi um momento assim muito difícil porque eu soube mais ou menos na hora do programa e estava contaminado e terminei chorando e, enfim, foi um momento saindo um pouquinho da questão social, da questão estrutural do país, mas trazendo um caso assim bem próximo. Foi muito difícil sair. Jarlane não teve esse momento difícil porque faz pouco tempo, né? Só está tendo alegrias. É ou não é? É claro que ela tem que concordar, né? Quero ter muito mais. Mas é isso mesmo. E aí, a gente, para completar esse momento aqui, um momento de muitas expectativas, porque 2020 está chegando, está batendo a porta, como Cátia Fonseca faz todo dia aqui no Muito Mais. Eu quero que você, Cacá, Vitor, Rejane, Jarlane e a doutora Aline deixem aqui uma mensagem para esse ano que está chegando, para poder a gente sair bem de 2019, porque estamos felizes, com saúde, todos aqui nesse momento bem especial da TV Manaíra. Cacá. Vamos lá então, 2020 com muito amor, muita paz, muita saúde e todos que se cuidem. A gente precisa se cuidar, a gente precisa cuidar de si mesmo. Vitor Freitas. Um 2020 com muita esperança, né? Que a gente possa entender
que um ano novo é só um tempo maior para a gente fazer aquilo que a gente tem que fazer todos os dias. Isso. No dia seguinte, ser melhor do que foi no dia anterior. Muito bem. Rejane Negreiros. A gente sabe que é uma continuação, mas a gente, a cada novo ano, se enche de esperança, né? De novas metas, e era disso que a gente estava falando. Então, que 2020 seja um ano de muita inspiração para todos nós, um ano de muita luz na tomada de decisões, que possamos ser muito mais amor que ódio, que haja esse equilíbrio de forças e sentimentos para que a gente, de fato, tenha um ambiente muito mais saudável e tranquilo. Jarlane Vasconcelos. Sem nenhuma dúvida, eu desejo que em 2020, o nosso 2020, ele seja não só o ser, mas o sentir, sabe? Além de tudo, o amor. Sobretudo o amor de Deus, independentemente de religião, porque eu acho que ele rege todas as nossas relações. E que nós possamos olhar mais para o próximo. Eu acho que as coisas funcionam bem melhor quando a gente não olha só para a gente, mas para quem está do nosso lado também. Doutora Aline, eu quero uma avaliação desses desejos todos e eu vou encerrar desejando, mas antes lhe escutando. Sim, é uma junção, né, de fatores. Quando a gente pensa em esperança e amor, eu acho que isso é a empatia, né, nos colocarmos no lugar do outro e sentir como o outro sente, né, isso nos faz uma pessoa melhor. Eu acho que se a gente juntar esses fatores é o que todo mundo deseja, mas aí a gente sai do campo do desejo e vai para o campo da ação, né, para tentar realizar e fazer isso concreto de fato. Ou seja, planejando muito mais de hoje, de 2019, esperando 2020, muito mais de você, de nós mesmos aqui, querendo construir uma história diferente, boa, que eleve a Paraíba, que eleve a comunicação do nosso estado. Nós estamos juntos, unidos, desejando um ano maravilhoso, com tudo isso que cada um dos nossos parceiros aqui deseja e quer e vai realizar. Doutora Aline, muito obrigado pela sua presença no Muito Mais. Obrigado, Cacá, Vitor, Rejane, Jarlane. E a gente volta em 2020, muito mais, hein? Até lá!